Olá pessoal, eu sou a Mayara e hoje a gente precisa falar de livro. No final da semana passada, início dessa semana, surgiu uma proposta do Senado para alterar algumas contribuições e taxações, e isso envolve os livros. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho do que está acontecendo e depois fazer outras ponderações. A reforma tributária que o governo quer colocar em prática se chama CBS, que significa Contribuição Social sobre Operações de Bens e Serviços. A intenção desse novo programa é substituir dois que já existem, um que é o COFINS e o outro que é o PIS/PASEP. O grande problema é que em 2004 foi feita uma lei onde isentava os livros, o objeto livro, de receber a taxação tanto pelo COFINS quanto pelo PASEP. E nessa nova CBS não tem essa cláusula, ou seja, eles vão começar a taxar os livros se essa CBS for aprovada. O nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que essa isenção que é colocada sobre os livros hoje, ela beneficia somente uma parte da população e não é a parte pobre. Ele deu várias justificativas para colocar essa nova taxação nesse projeto da CBS, e essas justificativas englobam aumentar o valor da Bolsa Família e outros auxílios para as pessoas que são mais pobres. Mas será que isso mesmo vai acontecer? Será que esse aumento da taxação do livro vai ser convertido para as pessoas que precisam e que não têm acesso à leitura, mas que poderão ter com esse aumento? Hoje a proposta já está em análise no Senado e está sendo muito debatida porque tem senadores que são contra e tem senadores que são a favor. Muitos senadores querem manter essa taxa de isenção, porque eles sabem que com o avanço da internet e com essa nova demanda de e-books que está existindo, as editoras elas vêm sofrendo muito uma perca, e isso vai afetar, essa nova taxação vai afetar totalmente as editoras, porque vai aumentar não somente para o consumidor final, mas para elas também. E elas já estão passando por esse processo de adaptação com esse conflito entre livros que não são físicos. E se a taxação for para a editora, obviamente ela vai se reverter em seu produto final, que é o livro, e seremos nós, os consumidores, que seremos afetados por ela também. Um dos pontos a serem analisados aqui é a média de leitura do brasileiro. Aproximadamente 5 livros são lidos por uma pessoa no ano. Ou seja, se você lê 100 livros no ano, significa que 19 pessoas não leem nenhum. Com esses dados, sabendo que a leitura já é um acesso escasso, as pessoas não têm muito acesso, que a porcentagem de pessoas que não leem o livro é muito maior do que as que leem, qual seria a melhora do acesso ao livro se hoje um lançamento de uma editora sai em média de R$40 a venda da capa, sem essa taxação, e se com o aumento dessa proposta aumentaria 12% do valor do livro? Esse aumento deixará mais acessível para as pessoas que não são leitoras ou que não têm uma frequência de leitura alta. Vai ficar mais fácil esse acesso à leitura deles? Significa que se aumentar o preço desse livro, desse produto, as pessoas que não têm o contato vão procurar mais? Ou será que elas vão começar a se afastar e algumas pessoas que têm uma frequência maior vão deixar de ler tanto porque não vão ter condições de adquirir um livro? Para responder isso, vamos procurar um pouquinho no passado, na nossa história. No começo de tudo, no começo da escrita, no começo da leitura, essa parte de alfabetização era mantida somente por pessoas nobres que faziam parte da realeza, pessoas que tinham dinheiro, tinham condições. Então, a alfabetização, leitura e escrita pertencia apenas à elite. A divulgação desse trabalho que era feito por esses nobres era normalmente feita por músicos, ou seja, por pessoas de classe mais baixas, que músicos normalmente não faziam parte da nobreza, eles pertenciam a uma classe inferior a essas pessoas. E se a gente for analisar essa parte de origem literária, em muitos países do mundo, começou com pedaços de papéis, com bilhetes de vendas, mas se formos considerar somente a parte literária mesmo, não a parte da escrita, sempre temos registros antigos de poemas.
Mas por que poemas e não outro gênero literário? É uma resposta simples de se dar. Como para ter o conhecimento, para ser famoso, deveriam várias pessoas estar falando sobre aquilo que se era divulgado, que se era escrito pelo nobre, os poemas eram de mais fácil acesso às pessoas que não eram alfabetizadas. Por quê? Pela questão da ritmicidade dele e pelas rimas. Não é somente pelos versos serem menores, pelas estruturas do texto ser pequenas, estrofes, era por causa da ritmidade e da rima. O que acontecia? Era muito mais fácil para uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum de escrita ou de leitura decorar uma coisa que tinha rima e que fosse estruturada certinho, tivesse uma simetria. E isso era divulgado, propagado por muitas pessoas, que daí surgiram as cantigas a partir desses poemas. Então, pensa comigo. Hoje em dia, não pensa mais no passado. A taxa de analfabetismo e semi-analfabetismo no Brasil caiu muito, não só no Brasil como no mundo inteiro. Porém, as pessoas pensam nas pessoas que são analfabetas ainda, aquelas que são semi-analfabetas, que têm pouca compreensão da língua. Elas conseguem, se você estiver perto delas, se você conversar com elas, elas vão saber cantar músicas para vocês. Várias músicas de diferentes gêneros, muitas vezes, e com diferentes histórias de diferentes autores. Ou seja, elas decoraram música, mesmo não sabendo ler e nem escrever. E isso acontecia no passado, acontece hoje e vai acontecer no futuro também. A questão é, o que a gente pode fazer para essas pessoas, não só analfabetas, semi-analfabetas, mas aquelas que não têm o costume de fazer leitura, começar a compreender outros gêneros literários que não seja, nesse caso que eu tô falando, a poesia, transformada em música. E mesmo com todo esse fato, com toda essa evolução que a gente teve de alcançar mais leitores, o índice de valores que esses livros são vendidos já é muito caro, já não é de acesso a todas as pessoas. Pensa comigo um pouquinho. Uma família com 3 pessoas só, vamos pensar pai, mãe e filho, 3 pessoas, é uma família pequena, que vivem com um salário mínimo, ok? Agora pense em todas as coisas básicas que eles têm que pagar. Aluguel, luz, água, mercado, gás, isso é coisa básica, eu não tô nem pensando em telefone e internet, só o básico. Você acha que essa família, recebendo um pouco mais de R$1.000 por mês, vai conseguir separar R$40 para comprar um livro? Não vai. Vai ser difícil. Agora pensa, vai ficar mais fácil para essa família comprar um livro se aumentar 12% o valor desse livro? Não vai. Um ponto positivo que o coronavírus trouxe para o Brasil foi que o consumo de literatura aumentou muito durante a época de quarentena. O que isso aponta pra gente? Que as pessoas estando em casa, elas estão aumentando o consumo da arte que está próxima a ela. Ou seja, assistindo filmes, pode ser por plataformas de streaming, pela assinatura. Elas estão escutando muito mais músicas e, consequentemente, estão lendo livros também, que é uma outra forma de arte. E isso aumentou a quantidade de leitores, a quantidade de vendas e está fortalecendo o mercado que estava começando a enfraquecer antes da crise. E é por causa disso que a gente tem que defender o livro e temos que defender com tudo que a gente pode. A educação é um direito de todo brasileiro. E o bem-estar também. Bem-estar não é só você ter uma saúde, ter aonde ir pro médico se você ficar doente. Você também precisa cuidar da sua parte mental, que é a parte do lazer. E livro se encaixa nessa parte. E é dever do Estado cumprir com isso. Sendo assim, estão sendo feitas várias mobilizações para ir contra esse ato, contra essa taxação e contra esse novo programa do governo. Foi criado um manifesto chamado Em Defesa do Livro, onde é apontado diversos fatores que interfeririam na propagação da leitura e mostram diversos fatores que são contra essa taxação. O link desse manifesto completo vai estar aqui na descrição. Os dados que eu peguei para esse vídeo sobre o novo programa CBS e as outras informações, eu peguei no site do Senado Notícias, o link também vai estar aqui embaixo. E por fim, mas não menos importante, também está sendo feito um abaixo-assinado, que é para conter isso e mostrar como a população está contra essa nova taxação. O link do abaixo-assinado vai ser o primeiro que eu vou deixar aqui embaixo, então vocês acessam.
A última vez que eu entrei no site já estava com mais de 500 mil de assinaturas contra essa nova taxação, então deixe lá, divulgue esse link para o máximo de pessoas que você quiser. Quanto mais assinatura arrecadar, mais voz a gente vai ter. E é isso, gente. Eu expliquei um pouquinho do que está acontecendo. Se você não estava entendendo direito, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender o que está acontecendo e o que vai mudar. E se você achou a minha explicação boa, deixe o gostei aqui embaixo e comente para o vídeo ser mais divulgado. E é claro, se puder, compartilhe para quem ainda está na dúvida. Defenda o livro. Tchau!